Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Dagoberto do Matemática e Companhia e hoje estamos aqui para mais um Momento Enem. Vamos falar sobre uma dica importante de álgebra. Isso mesmo, álgebra, que é a área da matemática responsável pela linguagem das operações e o uso adequado dos sinais. A transcrição dessa linguagem matemática passa pelos princípios da álgebra, certo? Essa forma de representação. E eu convido você a acompanhar comigo essa questão importante dessa área que fala sobre equações, inequações e muitas outras representações. Então, vamos lá. O gerente de um estacionamento próximo a um grande aeroporto sabe que um passageiro que utiliza o seu carro nos translados casa-aeroporto-casa gasta cerca de R$10 em combustível nesse trajeto. Ele sabe também que um passageiro que não utiliza seu carro nos traslados casa-aeroporto-casa gasta cerca de R$80 com transporte. Suponha que os passageiros que utilizam seus próprios veículos deixem seus carros nesse estacionamento por um período de 2 dias. Para tornar atrativo a esse passageiro o uso do estacionamento, o valor em real cobrado por dia de estacionamento deve ser no máximo de... Então nós temos que pensar aqui que nós temos dois grupos de pessoas. Nós temos aqueles que utilizam o seu próprio veículo e aqueles que não utilizam, certo? Então, tem aqueles que utilizam e tem os que não utilizam. São os dois grupos. Os que utilizam o próprio veículo, eles vão gastar cerca de R$10 com o transporte. Os que não utilizam, até vou colocar aqui a letra T de transporte, certo? Os que não utilizam, eles gastam o valor de R$80 com transporte. Então, tá aqui R$80 com esse transporte, certo? Então, tudo bem até aí, tudo certo. Agora nós vamos pensar o seguinte. Nós temos, que pensar que as pessoas que não utilizam, o estacionamento, elas precisarão usar por um período de 2 dias, conforme já foi mencionado. Está aqui o período de 2 dias. Então, o que acontece? Essas pessoas que utilizam seus próprios veículos, elas não utilizam o estacionamento. Então, nós vamos pensar o seguinte. Nós temos exatamente a ideia de saber qual é o valor máximo desse estacionamento. Ao contrário do que muita gente pensa, nós não temos aqui uma equação, nós temos uma inequação, nós temos uma desigualdade. E eu vou te mostrar aqui porque você não precisa necessariamente resolver usando esse passo a passo da inequação que eu vou te mostrar aqui, a não ser que a questão que você encontre na sua prova ela apresente exatamente esses símbolos matemáticos. E aí você vai ter que saber interpretar corretamente. E quando eu falo desigualdades, eu estou falando exatamente nos símbolos de maior, menor, certo? Então, já fica aqui essa dica importante para você. O que nós vamos pensar? Olha só como vai ficar agora a nossa interpretação. As pessoas que não utilizam esse estacionamento, elas gastam R$10, certo? Então, nós já temos aqui um valor fixo de R$10, mas agora eu tenho que pensar no estacionamento. E eu posso exatamente usar a questão da incógnita. Daí vem também a importância da linguagem matemática. Cada dia de estacionamento nós podemos usar uma letra. Posso usar a letra E de estacionamento ou a letra X. Então, a maioria das pessoas eu sei que está acostumada a usar a letra X, o famoso X da questão. Então, vamos pensar o seguinte. A pessoa ela vai utilizar o seu transporte até chegar ao estacionamento. Então, serão R$10 de combustível mais 2 vezes o X. Por quê? Porque são 2 dias de estacionamento. E esse valor, ele tem que ser, para ser atrativo no caso, ele tem que ser menor ou igual a R$80, certo? Que é o valor das pessoas que não utilizam o seu próprio veículo.
Então, 10 mais 2 vezes x tem que ser menor ou igual a 80. E agora nós vamos resolver usando a linguagem que nós já conhecemos, que é a linguagem das equações. Ou seja, isolando uma das incógnitas. Nesse caso, vamos isolar o x, né, que é a nossa única incógnita. Então, nós temos 2 vezes x é menor ou igual a 80. Se o 10 está somando, ele vai subtrair. 80 menos 10. 2 vezes x é menor ou igual a 80 menos 10, 70. E para terminar, se o 2 está multiplicando, ele vai dividir. 70 dividido por 2. Então, o x tem que ser menor ou igual. 70 dividido por 2, R$35. Então, R$35 é o valor máximo. E por isso que eu usei aqui exatamente o símbolo de menor ou igual. Então, esse menor ou igual quer dizer que eu posso chegar ao valor máximo de 35, mas não posso ultrapassar. Se eu quisesse algo que fosse acima dele, eu usaria a expressão maior ou igual. Mas como eu quero no máximo ele, eu vou usar menor ou igual, tá certo? Olhando para as nossas alternativas, nós encontramos aqui tranquilamente a resposta na letra A, tá certo? Então, esse seria, na verdade, né, o nosso método de resolução. Ah, mas professor, posso resolver de outro jeito? Com certeza. Você tranquilamente poderia não usar nenhum desses procedimentos de álgebra. Você poderia usar também a questão das operações básicas. Você poderia pensar assim: bom, o valor total gasto por uma pessoa que, no caso, né, já usa o transporte é R$80. Então, eu posso muito bem fazer 80 menos os R$10 de combustível. E isso já daria uma diferença de R$70, que sobraria para pagar o estacionamento. Como são R$70 em 2 dias, vamos dividir por 2 e chegaríamos também aos 35. Isso, né, numa questão que não envolve esse rigor matemático que eu te mostrei aqui. Eu te aconselho, inclusive, a usar esse método para chegar na resposta. Numa prova, como por exemplo a prova do Enem, se não for cobrada a questão da simbologia. Agora, se você tiver que usar essa simbologia em uma questão que as alternativas tenham símbolos de maior ou de menor, e aí fica a questão de você saber corretamente qual deles usar. Então, por isso eu já te dei essa dica anterior, tá certo? Então, isso é o que você tem que prestar muita atenção. Agora, se a questão não exigir, que era o caso dessa aqui, você pode fazer usando esse segundo método aqui que eu te mostrei, que é rapidinho, e você já mata a charada, tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa questão, espero que ela tenha sido muito útil para o desenvolvimento, para os estudos de vocês. Não esqueçam de nos seguir também nas nossas redes sociais, no nosso Facebook, nosso Instagram e lá no Passeio Direto, onde tem muitos materiais de estudo te esperando. Um abraço e até mais!